Precisa-se de rapaz para trabalhar.com, fantasia de mascote em parque infantil. E estamos gravando conteúdo para uma marcha. Procuramos moças para dar depoimentos sobre uma clínica odontológica. A vídeo de 30 segundos. Nossa, que vagas de emprego estranhas, pensou Júlia, rolando os anúncios num canal de empregos no Telegram. A moça tinha 25 anos. Ela era uma beleza rara. Olhos grandes e verdes, um rosto oval com traços perfeitos e cabelos loiros e lisos. Nenhum homem conseguia passar indiferente por aquela loira encantadora. Quase um em cada dois tentava puxar conversa. Mas Júlia não se interessava por flertes vazios, nem por relacionamentos, na verdade. Há alguns dias, ela tinha vindo de sua cidade, Salvador, para São Paulo, e agora procurava um emprego. "Quem vai te querer lá?" exclamou sua mãe, Sandra, quando soube dos planos de Júlia. "Lá tem milhões como você. Por que você não fica quieta na sua cidade? Quero tentar a vida em um lugar novo, onde há mais oportunidades para crescer. E para isso precisa se arrastar por mais de 2.000 quilômetros? O que São Paulo tem de melhor? Até o Uruguai me perto pra gente. E Salvador é uma cidade grande, tem trabalho de sobra. Pode ser em fábricas, aqui tem processamento de pescado, indústria automobilística e até farmacêutica. Mãe, você acha mesmo que o sonho da minha vida é passar a vida numa fábrica? Mas eu não tô te mandando pra lá, especificamente. Pode arrumar um emprego na nossa orla. Tem um monte de hotéis e pousadas na beira da praia. Sempre precisam de gente na alta temporada. Eu não quero ser camareira como você, disse a moça, teimosa. Você trabalhou a vida toda nisso. E daí? Sem desenvolvimento. Sem futuro, sem dinheiro. E além do mais, eu não gosto de limpar. Eu ganhava meu dinheiro sem frescura, disse Sandra. Inclusive para te sustentar, te alimentar, te educar, te vestir, continuou ela, desafiadora. Júlia ficou em silêncio. A mãe a criou sozinha. Nunca mencionava o pai. E, na verdade, a moça valorizava muito o fato de a mãe ter lá criado sozinha. Viviam de forma modesta, mas não na pobreza. E a nossa zona de cassinos, com o maior cassino do país? Por que não gosta de trabalhar lá? Continuou Sandra, enchendo a filha de perguntas. Mas a gente já conversou sobre isso. Eu tentei ser croupier. Passei umas noites rodeada de homens tarados, querendo me levar para um canto. Eu não quero isso. Não quero. Você tá muito cheia de manha, minha filha, suspirou Sandra. Podia viver tranquila aqui. Não, tem que ir para longe, para um lugar que nem sabe o que quer. Mãe, a gente aqui vive longe da civilização, riu Júlia. Vou tentar. Ver como as coisas andam por lá. Se não der certo, sempre posso voltar. Você tá levando isso muito na brincadeira, continuou a mãe, resmungando. A vida passa, e você ainda não tem um emprego estável. Pois é, vou tentar me ajeitar, respondeu a filha, tentando acalmá-la. A Luana conseguiu se virar em São Paulo. Ah, aquela sua amiga do cassino. E agora trabalha numa loja. Dessas tem de monte aqui também. Não é numa loja, é numa boutique chique, riu Júlia. O salário dela é várias vezes o seu. A mãe estava irredutível e Júlia desistiu de tentar convencê-la. Ela decidiu tentar a sorte em um lugar novo, ainda mais que tinha onde ficar em São Paulo. Luana alugava um apartamento pequeno, mas de 2 quartos, e ofereceu à amiga para ficar com ela até se ajeitar e encontrar um emprego. Eu ia te pedir para trazer um caranguejo de presente, como agradecimento, riu Luana ao telefone, quando as moças combinavam a data da chegada. Mas ele vai estragar no caminho. Que tal eu levar um peixe seco? Sugeriu Júlia. A gente senta, come e conversa. Fechado. Alegrou-se Luana. A cervejinha gelada é por minha conta. E na primeira noite em São Paulo, as moças se instalaram na varandinha do apartamento de Luana. Era uma noite de verão tranquila. O apartamento ficava no 10º andar. Então quase não se ouvia o barulho da cidade grande. As amigas bebiam uma cerveja clara em copos suados, comiam o peixe e também uns petiscos de aipim frito. Ambas adoravam essa iguaria baiana. Gostinho de infância, suspirou Luana, satisfeita. Tem coisas que sinto falta aqui. Acho que dá pra achar aipim frito em São Paulo se procurar bem, mas esse aqui é o verdadeiro, o nosso. E o trus cocada também?
sorriu Julia. Eu ficaria surpresa se você não trouxesse, riu Luana. Salvador, a terra da cocada. Com um ar pseudo-sério, ela levantou o dedo indicador. Nossa, como nos ensinaram na escola que a gente devia se orgulhar de que essa cocada famosa foi criada por uma baiana, lembrou Julia. Pois é, cocada com um toque de cravo. Bem baiano, disse Luana. Logo, Júlia começou a pescar de sono. Entre 6 dias de ônibus e 8 horas de voo de Salvador para São Paulo, ela escolheu o avião. E depois de um voo tão longo, claro, sentia-se muito cansada. Além disso, a diferença de fuso horário de 1 hora entre as cidades pesava. Em São Paulo ainda eram 8 da noite, mas em Salvador já eram 9. Então, a moça pediu à amiga roupa de cama e foi dormir. E na manhã seguinte, começou a procurar emprego. Ah, finalmente! Algo que parece uma vaga de verdade interessou-se ela por um anúncio. Uma empresa de reformas procurava um medidor, alguém que tirasse as medidas das casas das pessoas antes das reformas, para que os especialistas, com esses dados e a planta do apartamento em mãos, pudessem calcular quanto material de construção comprar. A moça ligou para a empresa para saber os detalhes. O trabalho ressalto é externo, disse o homem que atendeu. Não dá para ficar no escritório. Temos muitos pedidos agora. O verão é a alta temporada das reformas. E como eu vou para os endereços? De transporte público, perguntou Júlia. Minha querida, dá para ver que você é nova na cidade, riu o homem. Assim você não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Nós damos um carro da empresa. Você tem carteira de motorista? Sim, mas eu achava que esse trabalho era para homens. Mas no seu anúncio não dizia que não contratavam mulheres, por isso liguei. As mulheres são muito mais atentas e responsáveis. Falo por experiência, disse o homem. Então, estamos dispostos a te contratar para um período de experiência. Ah, e acrescento que o pagamento é por comissão. Quanto mais medições você fizer por dia, mais você ganha. Claro, só depois que as pessoas fecharem o pedido. Entendi. Estou pronta para começar, respondeu Júlia. No dia seguinte, ela foi para o primeiro trabalho. Como o interlocutor havia avisado, as distâncias eram enormes, para os padrões de Salvador. Em um dia, ela só conseguiu ir a 2 lugares. Não se preocupe, você vai pegar o jeito das medições. Logo o trabalho vai andar mais rápido, animava a moça o chefe Marcelo, o mesmo homem que atendeu ao telefone. Nossa! Em alguns apartamentos nem dá para chegar perto das paredes para medir, suspirava a moça. Armários, estantes, sofás de todo tipo. Tenta se virar ainda. Sim, essa é a dificuldade. Mas pelo menos você malha os músculos e se alonga, ria Marcelo. Economia na academia. No geral, Júlia gostou do trabalho. Ela só lamentava poder pegar mais medições se o caminho até os clientes levasse menos tempo. Júlia, você pode ir na casa de uma senhorinha? Perguntou Marcelo um dia. Ela mora aqui perto. Esse trabalho pode ser um bônus para você, pelo bom trabalho. Você vai e volta rapidinho. E pode ir para o próximo cliente. A moça foi com alegria. Mas a esperava uma surpresa. No começo, tudo correu como de costume. Ela chegou, arrumou seus caderninhos, trenas e outros instrumentos de medição e começou a primeira inspeção do local. Faz tempo que a senhora não faz reforma, né? Perguntou ela à idosa. Sim, minha querida. Uns 20 anos já. Júlia olhava com espanto para o papel de parede descascando, o reboco caindo, os azulejos lascados. Os móveis também estavam bem gastos. O apartamento parecia muito mal cuidado, assim como a própria senhorinha. De onde ela tem dinheiro para reforma? Pensou a moça. E ainda vai contratar pedreiros caros. Netinha, essas medições na sua empresa são de graça, não estou enganada? Perguntou a senhorinha, como se lesse os pensamentos de Júlia. Sim, nisso a senhora economiza, confirmou a moça. Escuta, vamos até a minha chácara? Você está de carro? Sugeriu de repente a idosa. Eu quero fazer reforma lá também. E você já mediria tudo de uma vez. Uma velhinha milionária disfarçada, pensou Júlia. No entanto, um segundo trabalho de imediato era bom. Ainda não se sabia em que bairro seria o próximo. Em voz alta, ela concordou em ir com a senhorinha e até levar uns potes, embrulhos e outras coisas importantes para a idosa. No final, a bagagem acabou enchendo todo o porta-malas, que não era pequeno. A chácara ficava perto da cidade. Assim que chegaram, a senhorinha pediu a Júlia para ajudá-la
a descarregar. Querida, me ajude, sou uma velha. Depois a gente entra na casa. Claro, claro. E a moça, sem mais palavras, começou a se ocupar com o porta-malas. Ela tirava mais e mais potes e sacolas e os levava para dentro de casa. Saindo de lá depois da última leva de coisas, ela foi até o carro pegar seus instrumentos de medição. Sabe, querida, mudei de ideia. Ouviu ela atrás de si. Vamos deixar as medições da chácara pra lá. Não vou ter dinheiro pra reforma aqui. E sobre o apartamento, eu ligo nos próximos dias. A moça se virou. A senhorinha estava na porta, sorrindo docemente. E então Júlia percebeu que tinha sido descaradamente enganada. Ela só foi necessária como táxi para levar a mulher de graça para a chácara. A moça nem soube o que responder a tanta audácia. Apenas deu de ombros, entrou no carro e foi embora. Que trouxa eu fui para guerrava ela para si mesma. E não vou receber nada dela. Com certeza, ela não vai pedir nada da gente. E não vou conseguir ir a mais nenhum lugar hoje. Ela ficou tão chateada que decidiu procurar outro emprego, com clientes mais previsíveis e um salário estável. No fim de semana, Júlia sentou-se novamente para olhar os anúncios, mas não encontrou nada adequado. Só uma semana depois, no próximo fim de semana, notou que um restaurante caro estava contratando garçonetes. Pode ser sem experiência. O principal é ter boa aparência e um rosto bonito. Salário e carga horária a combinar após a entrevista, dizia o texto. Julia marcou me encontrou. A mulher que cuidava da seleção de pessoal ficou encantada com sua aparência e sugeriu que ela esperasse meia hora. Para você não ter que vir de novo, vamos organizar uma reunião com nosso gerente agora mesmo, explicou ela. Tenho certeza de que você será contratada. É que o Ricardo está um pouco ocupado agora. Assim que ele se desocupar, eu te chamo. A moça decidiu esperar e na hora marcada, entrou no escritório do gerente, um homem de cabelos escuros e olhos castanhos. Ao ver Júlia, ele literalmente brilhou. Que linda! Exclamou Ricardo. Precisamos exatamente de funcionárias como você. Estão me contratando para um restaurante ou para um bordel? Surpreendeu-se Júlia consigo mesma com tanto entusiasmo. Não pense nada de mal, disse o homem, vendo a sombra que passou pelo rosto da moça. Nosso negócio é legal, só que atendemos clientes não só no salão, mas também em eventos externos, e geralmente pedem que as garçonetes sejam o mais bonitas possível. Ah, é catering. Com alívio, a moça sorriu. Sim, a pedido do cliente, nossos especialistas organizam toda a festa, pensam no cardápio, decoram o salão, escolhem os móveis, a louça e até ajudam na limpeza depois da festa. Isso sem falar da própria comida, preparo, entrega e tudo mais. Se eu servir, ficarei muito feliz, disse Júlia, sinceramente. O pagamento por cada evento é muito bom, acrescentou Ricardo. Os clientes são pessoas importantes, que não costumam jogar dinheiro fora, mas pagam generosamente por um trabalho de qualidade. Sobre o horário a gente combina. E o uniforme, como é? Perguntou Júlia. O clássico. Blusa branca, saia preta. Nós fornecemos o uniforme. Foi feito sob medida. Só precisa experimentar para ver qual tamanho serve. Ricardo levou a moça ao guarda-roupa de serviço, onde Júlia, depois de algumas provas, encontrou uma saia e uma blusa que lhe serviam. Em seguida, o homem mostrou uma espaçosa sala de descanso para o pessoal, onde cada funcionário tinha seu próprio armário. Pode deixar suas coisas aqui, disse ele. Olha, temos sofás confortáveis. Dá até para deitar quando não tem clientes. Mas isso é raro, nosso salão costuma estar lotado. Comida, bebida, por conta da casa. Isso é um sonho, não um trabalho, sorriu Júlia. Qual é a pegadinha? Nenhuma. Deu de ombros, Ricardo. A não ser que nos eventos externos o horário seja irregular. Entendi. Até os convidados irem embora. Sim, não ficamos com um cronômetro em cima dos clientes, embora depois cobremos por hora. Sorriu Ricardo. Lógico, acenou a moça. E depois desses eventos, sempre damos um dia de folga para as garçonetes e pagamos generosamente pelo trabalho, porque queremos que nossos funcionários pareçam felizes, pois isso também ajuda o negócio. Nossa garçonete não vai bater a louça na mesa porque está cansada e com raiva de trabalhar por uma mixaria. Nossas moças têm um horário normal, um bom salário e, como resultado, estão sempre com um sorriso no rosto. Já na noite seguinte,
Júlia pôde se convencer de que havia entrado para uma boa equipe. Ela começou a trabalhar pela primeira vez. Os novatos eram testados no salão do próprio restaurante, tratados com bondade e atenção. A moça aprendeu a segurar a bandeja corretamente, a arrumar os pratos e talheres nela. Explicaram-lhe também como servir tudo isso aos convidados, de que lado se aproximar do cliente, em que ordem tirar os itens da bandeja, onde exatamente colocá-los na mesa. Você é ótima, aprende rápido, sorria Ricardo olhando para a moça. Pratique mais um pouco, e logo te levaremos para um evento externo. Júlia, claro, ficou lisonjeada com o elogio, mas às vezes parecia que o interesse do gerente por ela não era apenas profissional. Com muita frequência, ela encontrava o homem durante o trabalho. No início, pensou que era assim com todos, que o chefe estava apenas observando a nova funcionária. Nosso chefe anda muito pelo salão e pela cozinha, começaram a rir os colegas mais experientes. Será que ele arrumou uma namorada? E olhavam significativamente para Júlia. Ela corava com um rubor encantador, que era perfeitamente visível em sua pele branca e fina. Desviava o olhar e tentava mudar de assunto. Não que ela não gostasse de Ricardo, mas não queria começar sua carreira com relacionamentos pessoais. Que besteira! Repreendia a mãe ao telefone. Podia ter dado corda pra ele. Saído pra um encontro. Ninguém te obriga a ir pra cama com ele. Pelo contrário, ia atiçar o interesse dele. Mãe, que nojo! Dizia Júlia. Não é essa a minha profissão, ficar rebolando na frente dos homens. Quero que meus colegas me respeitem. E não que pensem que estou tentando conseguir um bom emprego de qualquer jeito. Seu primeiro trabalho em um evento externo aconteceu mais cedo do que ela esperava. Júlia, me salva. Aproximou-se Ricardo um dia. Amanhã temos um casamento para servir, e 2 de nossas moças passaram mal com intoxicação alimentar. Eu sei, disse a moça. É o que dá ir comer pastel na barraca da esquina. Acredite, elas não estão nada felizes. Mas o banquete é amanhã, e elas não conseguem sair do banheiro. Além do mais, vai que alguma infecção ainda contagiam os convidados do cliente. Faça um favor, trabalhe nesse evento amanhã. Será que eu consigo? De repente, a moça duvidou. Eu trabalho há tão pouco tempo, ainda confundo as taças, qual servir para qual vinho. As meninas te ajudam. Você vai ser, digamos, a ajudante delas. Elas vão dizer o que fazer. E você simplesmente faz o que elas pedirem. É um banquete pequeno, para 30 pessoas. Não vai ter muito trabalho. E você precisa treinar de qualquer jeito. Julia concordou. Ela trabalhou nesse primeiro evento importante com as pernas bambas, embora por fora estivesse sorrindo. A moça estava muito nervosa, com medo de fazer algo errado, de cometer algum erro, mas tudo correu bem. As outras funcionárias a incentivavam e lhe davam tarefas fáceis, repor o pão ou trocar os pratos sujos. É melhor você observar mais, disse-lhe Carla, que trabalhava no restaurante e em eventos externos há vários anos. Não tem nada de complicado aqui. Só que você não tem 2 mesinhas para atender. Mas várias. Sim, eu não entendo. Como vocês conseguem dar conta de tudo? Suspirou Júlia. Meus olhos se perdem. A gente se ajuda, porque não dá pra notar tudo ao mesmo tempo, mesmo com experiência. Por isso, cada uma fica de olho em todos os convidados. E a gente avisa onde cada uma precisa fazer alguma coisa. Júlia estava exausta, muito cansada da tensão. Mas, para sua surpresa, no dia seguinte, Ricardo a elogiou. As meninas disseram que você se saiu muito bem, observou ele. Daqui a uma semana, vamos te levar para outro evento. É o aniversário de 25 anos de uma moça. Os pais são muito ricos. Trabalham no setor bancário. Ah, da minha idade, sorriu Júlia. Quem me dera alguém organizasse uma festa de aniversário de luxo para mim. Embora meu aniversário seja em março e agora é julho, talvez eu mesma consiga juntar dinheiro para a festa. Veremos. Olhou o homem para ela de forma enigmática. Talvez algo aconteça até lá. Júlia corou e escapuliu, dizendo que novos clientes haviam entrado no restaurante e ela precisava trabalhar. A semana passou como de costume. E antes do evento externo, as garçonetes tiveram um dia de folga. Evento para 200 pessoas. Avisou Ricardo às moças. Descansem bem. Haverá muitos jovens na festa, então não se sabe a que horas a energia deles vai acabar. Júlia dedicou o dia de folga a não fazer nada. Ela dormiu bem. Foi ao mercado comprar comida para si e para Luana, com quem continuava morando. Tomou um banho de banheira,
Depois ligou para a mãe, com quem não falava há umas 2 semanas. Como você está? Perguntou ela. Tudo bem, tudo normal. Amanhã tem um trabalho muito importante. Estou um pouco nervosa. Sim, hoje eu fiquei nervosa, confessou a mãe. Será que são as tempestades magnéticas? No hotel está tudo como sempre, mas eu não consigo encontrar meu lugar. Talvez você devesse ter um dia de relaxamento como o meu. Durma, descanse, coma algo gostoso. Ah, quando é que eu vou descansar? E nem quero, você já cresceu. E eu continuo trabalhando por 2, como me acostumei, constatou Sandra. Então não é o trabalho. É só uma inquietação no coração. Eu mesma não entendo por quê. Cuide-se e não se preocupe comigo. Comigo está tudo como sempre, sem surpresas, disse Júlia e se despediu. Mal sabia ela como sua vida viraria de cabeça para baixo no dia seguinte. E tudo começou de forma padrão. Na segunda metade do dia, as garçonetes foram reunidas no restaurante. Receberam uniformes limpinhos, lavados e passados, e foram levadas em uma van para o local da festa. Não tenha medo, cutucou Júlia com o cotovelo Carla, que estava sentada ao seu lado. Todas nós começamos de algum lugar. Se duvidassem de você, não te levariam conosco hoje. Vai dar tudo certo. Espero muito corresponder às expectativas, respondeu a moça, ajeitando nervosamente os cabelos presos em um coque arrumado. Você vai ser a principal hoje, como a mais experiente. Me diga, por favor, o que e como fazer. O pessoal sempre chegava algumas horas antes do início da festa, para se familiarizar com o local, entender a disposição das mesas, a proximidade da cozinha com o salão, avaliar quanto tempo seria necessário para levar a comida aos convidados. Os garçons também cuidavam da arrumação das mesas. E agora, eles saíram da van 4 horas antes do início do evento. Nossa! Exclamou Júlia, ao ver a luxuosa mansão, localizada em um grande terreno bem cuidado com jardim e canteiros de flores. Acostume-se, riu Carla. Acredite, esta não é a casa mais rica em que você vai trabalhar. Depois o trabalho as envolveu e Júlia não teve mais tempo para se preocupar. Era preciso fazer uma coisa, depois outra, rapidamente. E finalmente chegou a hora da chegada dos convidados. Os donos da casa os recebiam na porta e depois o público se espalhava pelo jardim ou seguia direto para o enorme salão de banquetes, onde as mesas já estavam postas. Mas, por educação, ninguém se sentava ainda. Os convidados ficavam em pequenos grupos ao longo das paredes, e os garçons serviam as bebidas. Nossa! Não é aquela cantora que... cochichavam as novas funcionárias, ao verem rostos conhecidos da TV entre os convidados. Meninas, não olhem para os lados, não fiquem encarando as pessoas. Trabalhem, apressava-as a experiente Carla. Caros convidados, por favor, dirijam-se à mesa de festa. Soou exatamente às 7 da noite a voz do apresentador do evento, amplificada pelos alto-falantes. Homens e mulheres começaram a se sentar. No fundo do salão de banquetes, longe da entrada, na ponta da longa mesa, estavam os lugares para a aniversariante e seus pais. Os garçons ficavam na ponta oposta do salão, mais perto da cozinha, e assim que viram que todos estavam sentados, começaram a servir. Alguns pegaram os pratos quentes e começaram a servir. Outros abriram as garrafas de bebida e encheram as taças. Júlia, vá até a aniversariante, ordenou Carla em um sussurro rápido. Eu... surpreendeu-se a moça. Você deveria servir as pessoas mais importantes. Eu nunca fiz isso. Não estou conseguindo. Está havendo um atraso na saída dos pratos. Vou ter que ajustar na hora. Acho que você consegue abrir uma garrafa de champanhe e servir a estrela da noite. Júlia, obediente, pegou o saca-rolhas e, rapidamente, mas sem demonstrar pressa, foi até o fundo do salão. A aniversariante estava sentada de lado para ela, inclinada para o pai, que lhe sussurrava algo no ouvido. Com licença, disse Júlia em voz baixa, estendendo a mão ao lado da moça para pegar a garrafa do meio da mesa. Mas a garçonete, ao que parecia, não foi notada por ninguém. Júlia já estava com o saca-rolhas na rolha, e de repente a aniversariante riu, inclinando a cabeça um pouco para trás, e virou-se um pouco na direção da moça. Ela ficou paralisada. A aniversariante era exatamente igual a ela. Os mesmos olhos verdes, cabelos claros, embora penteados em cachos, o mesmo rosto.
Júlia ficou em choque e sua cópia ainda não a notava, conversando com o pai. Os segundos passavam, mas a garçonete não conseguia se mexer, sem entender o que estava acontecendo. De repente, ela ouviu que um silêncio se instalou ao redor. Uma pessoa boa, claro, deve ser em dobro, disse um dos convidados. Mas vocês clonaram a sua Daniela, ou o quê? Vocês esconderam a segunda filha? Ouviu-se outra voz espantada. A aniversariante finalmente desviou a atenção da conversa com o pai, olhou para os convidados paralisados de incompreensão e depois para Júlia. No rosto da moça refletia-se um espanto sem fim. Quem é você? Balbuciou ela, confusa. Seus pais, sentados ao lado, obviamente também não acreditavam no que viam. O primeiro a se recuperar foi o pai. Esta é a nossa surpresa para os queridos convidados, exclamou ele. Um show de socias. E para Danielinha também, um presente tão inusitado. Imagina, encontramos uma moça idêntica a você, como uma cópia. Daniela sorriu sem convicção. Era visível que ela, conhecendo seu pai, entendia que ele estava tentando sair da situação com dignidade. Obrigada, papai. Me surpreendeu mesmo, disse ela. Por fim, que semelhança incrível. Ok, não vamos mais constranger os convidados, disse o pai. Senão vão confundir a aniversariante com a garçonete. Ele se levantou, pegou Júlia pelo cotovelo e a levou para a saída do salão, sorrindo ostensivamente e mostrando com toda a sua aparência que aquilo era supostamente uma brincadeira de bom gosto. Quem é você? Sussurrou ele, quando eles desapareceram de vista ao virar no corredor. Como assim? Disse a moça, confusa. Eu sou a Julia. De onde você surgiu? Quem te trouxe para esta festa? Eu trabalho no restaurante que serve seus eventos e sou de Salvador. O quê? De repente o homem a encarou e, de repente, mudou o tom de ameaçador para quase suplicante. Escuta, peço que você não apareça mais no banquete, mas espere até o final. Acho que precisamos ter uma conversa séria. Mas eu não posso não trabalhar. Todo o nosso pessoal é calculado pelo número de convidados. As meninas não vão dar conta sem mim. E não vão te pagar pelo trabalho. Entendo, respondeu o homem. Não se preocupe. Eu pessoalmente te darei o dinheiro de um turno normal e não farei reclamações aos seus colegas se houver algum atraso. Em sua voz, misturavam-se ordem e ansiedade, e algo parecido com uma preocupação incompreensível. Júlia não teve outra escolha a não ser obedecer ao homem. Ao mesmo tempo, ela teve uma certeza repentina de que ele não quebraria sua promessa. Por isso, até o final da festa, ela não entrou mais no salão. Ficou pela cozinha, ajudando as garçonetes a colocar os pratos e bebidas nas bandejas, preparando os guardanapos, colocando-os nos suportes especiais, arrumando o pão nas cestas. Júlia, o dono está te chamando. Carla se aproximou da moça perto da noite. Vocês são fantasticamente parecidas. Você e a aniversariante, acrescentou ela, são idênticas. Júlia apenas deu de ombros e foi pro coreto no parque. Para onde? Através de Carla, pediram que ela fosse. Lá, a moça foi recebida por Daniela e seus pais. Júlia, por favor, conte-nos sobre você, sobre sua família, pediu o homem. Quem são seu pai e sua mãe? Eu nunca conheci meu pai, confessou a moça honestamente. E minha mãe trabalha como camareira em um hotel perto de Salvador. Os rostos dos pais de Daniela se alongaram. Eles se entreolharam. Diga, sua mãe se parece com você? Perguntou a mãe de Daniela. Uma mulher baixa, de cabelos e olhos escuros. Sim, temos os mesmos olhos, cabelos claros, só que os da minha mãe são cacheados, e os meus não. É ela, suspirou o pai. É hora de confessar, acrescentou ele, olhando para Daniela. Querida, sua mãe e eu queremos te contar uma coisa. Há um quarto de século, Sérgio nadava na piscina de um luxuoso hotel na costa do Oceano Atlântico. Um mês antes, ele havia se formado em uma prestigiosa faculdade de finanças de São Paulo e se casado imediatamente com uma colega de classe, Marina, organizando uma festa suntuosa, pois as finanças de seus pais permitiam. No outono, o esperava um bom emprego em um banco, mas primeiro ele decidiu tirar umas pequenas férias para si e para sua recém-esposa, após tantos eventos importantes em suas vidas. Que tal irmos para Salvador na nossa lua de mel? Propôs ele a Marina. Por que lá?
É um lugar meio incomum, riu ela. Vamos unir o útil ao agradável. Primeiro, teremos um descanso diferente. Segundo, haverá um grande fórum econômico lá. E seria útil para mim estar lá representando o banco em que vou trabalhar. E terceiro, talvez eu encontre um lugar mais interessante para trabalhar. Por que São Paulo não te agrada? Surpreendeu-se Marina. Me agrada. Só que aqui a concorrência é enorme para os cargos mais comuns de gerente de banco. E Salvador, embora menor que São Paulo, me parece ter mais oportunidades de crescimento rápido na carreira. Entendi. Bem, vamos ver, sorriu a esposa. Ainda não pensei onde vou trabalhar. E de qualquer forma, sempre te apoiarei em tudo. Agora il me devait légal. E ela passou a mão carinhosamente pelos cabelos dele. Nesse momento, os recém-casados se distraíram dos planos financeiros e se voltaram para as necessidades urgentes de dois jovens apaixonados. Alguns dias depois, eles já desfrutavam de suas férias no hotel. Sérgio frequentemente saía a trabalho, e Marina ia a tratamentos de beleza. Fazia várias máscaras, envolvimentos, experimentava hidromassagens e banhos de pérolas. Como estou bem? Olhava ela para o marido em êxtase. Você estava absolutamente certo. Este é um descanso incomum. E eu vou me lembrar dele para sempre. Suas palavras se mostraram proféticas, mas não no sentido que ela pensava. Ela não poderia imaginar em seus piores pesadelos o que aconteceu depois de suas férias. Especialmente contrastava com os eventos subsequentes àquela noite tranquila, a última antes da partida, quando eles estavam sentados abraçados com o marido na praia da Barra. Em vez de areia e seixos, a praia era coberta por cacos de vidro e fragmentos de cerâmica polidos pelo mar. Pense só, aqui antes era um lixão. Olhava Sérgio ao redor, e depois o fecharam, levaram o lixo. E do que restou, a natureza fez essa beleza incrível. Os cacos brilhavam ao sol como um mosaico colorido. Eles lembravam balas de caramelo que pareciam ter sido espalhadas ali por uma mão generosa. Tudo isso inspirava nos recém-casados pensamentos sobre uma vida futura feliz, tão bonita, brilhante e diversificada. Mas a realidade não foi tão rósea. Marininha, precisamos conversar, disse Sérgio à esposa, com palavras firmes. Em março do ano seguinte, eles estavam em casa, no apartamento do rapaz em São Paulo. Era uma noite chuvosa e cinzenta, lá fora garoava. O tempo típico do início da primavera, quando não se sabe se está chovendo ou nevando. Sérgio acabara de voltar do trabalho. A essa altura, ele havia conseguido um emprego em um banco de São Paulo, mas continuava a estudar as propostas em Salvador, pretendendo ir para lá em outras férias, um ano após a lua de mel, e ao mesmo tempo marcar entrevistas. Algum problema no trabalho? Assustou-se a esposa. Você está pálido. Não, querida. É sobre Salvador. Não está conseguindo arrumar emprego lá? Ou não te dão férias aqui? Perguntou Marina preocupada. Mas espere. Ainda é cedo para desistir. É o seu sonho. Se não conseguirmos este ano, vamos no próximo. E talvez apareça uma proposta ainda melhor. Não é sobre trabalho. Eu tive uma filha em Salvador. Marina ficou muda. Ela olhava para o marido com uma mistura de espanto e incredulidade no que ouvia. Depois, essas emoções em seus olhos foram substituídas por uma expressão de completo horror e dor. Entendo seu choque, disse Sérgio. Eu também estou no mesmo estado. Desculpe por ter acontecido assim. Agora vou te contar tudo. 9 meses antes, quando os recém-casados estavam de férias em Salvador, Marina saiu para uma excursão de um dia inteiro. Era um passeio por ilhas desabitadas. Os turistas visitaram belas grutas, faróis abandonados e até admiraram de longe um viveiro de leões marinhos. Estava quente, mas a moça ficou satisfeita com o que viu. Que beleza incrível! Exclamou ela ao voltar. Esses lugares parecem filmes sobre a natureza de canais estrangeiros. Quem diria que temos tanta beleza aqui, do outro lado do nosso país? Sérgio, na época, se recusou a ir com a esposa, pois naquele dia, no Fórum Econômico, estava planejada uma conferência importante. No entanto, o programa foi subitamente encurtado e o rapaz passou metade do dia entediado em seu hotel. Primeiro foi à piscina, mas depois não quis fazer mais nenhum tratamento. Ele foi para o seu quarto, bebeu algumas taças de vinho por tédio e ficou sonolento. Em algum momento, ele adormeceu. Oh, desculpe. Ouviu ele através do sono uma voz suave. Com dificuldade, abrindo os olhos, Sérgio viu diante de si
uma deusa. Ao lado estava uma moça esbelta de olhos verdes com uma cabeleira de cabelos brancos como a neve, que brilhavam aos raios de sol que entravam pelas janelas sem cortinas. Em um impulso incompreensível, ele puxou a desconhecida para si e a beijou. Ela correspondeu, e de repente, seus corpos se entrelaçaram na cama em abraços apaixonados. Marininha, não consigo explicar o que aconteceu, jurava ele, agora a esposa. Foi como um feitiço. Eu bebi um pouco, mas foi como se tivessem me batido na cabeça. E depois tudo o que aconteceu me pareceu uma continuação do sonho. Eu dormi de novo depois. Quando acordei, já era noite, e fui para o chuveiro, percebendo que estava todo suado, sem entender direito se aquilo foi real ou um sonho. Sim, eu lembro que você estava estranho. Eu estava cheia de emoções depois da excursão. E você reagiu de forma contida. Pensei que estava cansado da agenda lotada. Pois é. E ontem, uma moça me ligou e disse que teve uma filha minha. Ela descreveu todas as circunstâncias daquele dia. Assim eu entendi que tudo aquilo foi verdade. E o que essa moça quer agora? Ela me informou que não pode criar a criança, que tem apenas 19 anos, toda a vida pela frente, e por isso pretende assinar a renúncia e entregar a menina para um orfanato. E o que você pretende fazer com essa informação? Ainda não sei. Claro que não quero me divorciar de você. Espero que você encontre forças para me perdoar. Pelo menos um dia. Eu te amo muito e não quero te perder. Marina não conseguiu responder nada. Filhos eram um assunto delicado para ela. Eles não conseguiam ter um filho no casamento, embora não usassem contraceptivos todos esses meses. Ela fez exames e não havia problemas com sua saúde. A julgar pela última informação sobre o nascimento da bebê, Sérgio também não tinha doenças que impedissem a concepção. A moça passou a noite toda em agonia e na manhã seguinte, ela mesma iniciou a conversa com o marido. Foi difícil para mim tomar essa decisão, começou ela. Seus lábios tremiam. Ela piscava com frequência. Mas eu acho que você não pode abandonar seu filho. Podemos pegar a menina e criar lá nós mesmos. O orfanato é a pior coisa que pode acontecer com ela. Você tem certeza? Lágrimas brotaram nos olhos do rapaz de sincero amor e gratidão à esposa. Sim, respondeu ela, com firmeza. Vamos nos arrumar e ir o mais rápido possível para Salvador buscar nossa filha. Assim nós te pegamos, concluiu Sérgio sua história agora, após a comemoração dos 25 anos de Daniela, seu pai. Mas acontece que eram duas meninas desde o início. Não pode ser uma simples coincidência. Vocês são como duas gotas d'água e ambas muito parecidas com a mãe. E Daniela e Júlia não sabiam o que dizer sobre isso. As moças se olhavam em silêncio, como todos os gêmeos, esperassem inconscientemente a reação da outra para agirem juntas. Júlia, continuou Sérgio, juro que não sabia da sua existência. Nós teríamos levado as duas. Ou pelo menos eu teria ajudado de alguma forma. Eu não entendo por que sua mãe as separou. Mãe, de repente Daniela falou. Então é por isso que eu não me pareço nada com a mamãe. E ela olhou para Marina. Vocês sempre brincavam que eu puxei a família do papai. Querida, disse Marina, você sempre foi como uma filha para mim. Nós nunca conseguimos te dar um irmãozinho ou uma irmãzinha, e eu te dei todo o meu amor de mãe. Obrigada, mãe, disse Daniela, calma e confiante. Sou a você e eu sempre te amarei assim. Você foi e continua sendo minha mãe. Embora eu quisesse muito ver a mulher que me deu à luz, para tentar entender como se pode dar um filho. Meninos, jag är torda, suspirou Sergio. Não vamos tomar decisões precipitadas. Especialmente depois de uma festa, de um aniversário. A propósito, disse Júlia, por que vocês comemoram hoje? Meu aniversário é em março. Nós mudamos a data e o mês de nascimento de Daniela, confessou Marina. Quando a adotamos oficialmente, não queríamos que ninguém, nunca, a associasse a Salvador e o segredo de sua origem fosse revelado. E tivemos que desistir dos planos de nos mudarmos para lá. Além disso, com a mudança da data de nascimento, ganhamos 4 meses para simular a gravidez de Marina, acrescentou Sérgio. Explicávamos a todos que até o 5º mês a barriga não aparecia e nem deveria. Tudo como manda o figurino da ginecologia. E o nome? Quem me deu esse nome? Perguntou Daniela. Sua mãe biológica. Marina hesitou.
sem saber que palavra usar. Decidimos manter o nome, afinal é um nome bastante comum e não te identificaria. E nós gostamos dele. Entendi. Preciso digerir tudo isso, claro. Daniela suspirou e se levantou. Vocês não se importam se minha irmã passar a noite aqui? Eu mesmo ia sugerir, disse Sérgio. Júlia, você... Como você está? Estou em choque total, disse a moça honestamente. Descobri que tenho uma irmã que minha mãe deu. Interessante. Por que ela e não eu? Qual foi o critério de escolha? Amanhã é outro dia, disse Marina. Júlia, vou pedir para arrumarem uma cama para você no segundo andar, no quarto de hóspedes, perto do quarto da Daniela. Eu a acompanho, acrescentou Daniela. Você deve estar com fome, não é? Nós aqui festejando e você trabalhando. Estou, sorriu Júlia. Ótimo. Vamos comer um pedaço do meu bolo de festa. Quer dizer, não sei de quê. Porque o aniversário hoje não é meu. De repente, a moça riu. Júlia e Daniela foram para casa, onde as faxineiras já estavam terminando seu trabalho. Júlia notou que tinha um monte de chamadas não atendidas de Carla e mensagens. Onde você está? Já estamos no ônibus, vamos te esperar? Carlinha, ligou Júlia para ela. Eu encontrei parentes no evento por acaso. Então vou passar a noite com eles. Desculpe não ter avisado. Estávamos tão felizes com o encontro que esquecemos da hora. Aqui ela olhou para Daniela e notou que ela mal continha o riso. Ela mesma quase bufou nervosamente no telefone, pois a recente conversa com Marina e Sérgio não foi nada alegre, mas sim um estado de estresse para todos com as descobertas inesperadas. E que história é essa de você ser parecida com o aniversariante? Como é tio Carla? Ela não é sua parente? Conto tudo depois. Desculpe, estão me chamando. Júlia encerrou rapidamente a conversa, não querendo despejar todos os detalhes da história de hoje para estranhos. Elas cortaram um pedaço de bolo para si, comeram e se olharam com curiosidade. Hora de nos conhecermos melhor, mana, disse Daniela depois de uns 5 minutos. O que você faz da vida? Quais são seus interesses? Não sou nenhuma estrela. E Júlia contou honestamente que não tinha formação, que vivia de bicos. E eu me formei em matemática. Trabalho no instituto como professora assistente e gosto de numismática. O que é isso? Coleciono moedas de diferentes países. Não é à toa que meus pais trabalham em um banco, aparentemente. Meu pai já chegou a vice-presidente do conselho, disse a moça, não sem orgulho. Quer ver minha coleção? Claro, sorriu Julia. Eu não tenho muito dinheiro, então pelo menos vou olhar para ele, riu ela. E as moças foram para o quarto de Daniela. Elas não conseguiram dormir até tarde da noite. Conversaram, trocaram informações sobre suas vidas, encontraram diferenças e fatos em comum. Por exemplo, como se descobriu, ambas não gostavam de limpeza. E isso considerando que nossa mãe é camareira, riu Daniela. Nisso não puxamos a ela. No final, as moças dormiram juntas e, de manhã, desceram pro café da manhã, se não como irmãs de sangue, pelo menos como boas amigas. Sabe, isso me lembra uma novela mexicana, ria Júlia. Uma irmã é a inteligente, a intelectual, e a outra é a rosa selvagem, que cresceu como deu. E continuando o tema das reviravoltas inesperadas de novela, tem uma proposta ardilosa. Brilharam os olhos de Daniela. Pretendo visitar minha mãe biológica fingindo ser a Júlia sem admitir que sou a segunda filha. Para quê? Olhou o pai para ela. É interessante me sentir na pele da Júlia, disse a moça. Desculpem a palavra grosseira. Quero entender como ela cresceu, em que ambiente, como a mãe a tratava. Ela a amava mais, já que a deixou para si, disse ela, com um pouco de ciúme. Ou o contrário, pensou Júlia. Ela te deu para uma família rica, cuidou do seu futuro melhor e me deixou porque não se importava com o que eu me tornaria. Meninas, não vamos pensar nisso, interrompeu-as Marina. Como vocês podem pensar que uma de vocês é mais valiosa que a outra? Mas eu concordo. Gostaria de entender o que a motivou. Alguns dias depois, as moças partiram para Salvador. Elas alugaram um apartamento em um bairro do outro lado da cidade de onde sua mãe morava. Passearam pelos lugares familiares para Júlia. Daniela queria sentir onde sua infância poderia ter sido, se não as tivessem separado. Elas passaram cerca de uma semana assim. E finalmente, Daniela decidiu visitar a mãe. Júlia ligou para a mãe e disse que chegaria no dia seguinte. Oi, querida. Alegrou-se ela no dia seguinte,
quando a filha chegou. Você começou a gostar de vestidos? Você costumava usar mais agasalhos esportivos, jeans com camisetas. A vida na capital deixa sua marca, murmurou Daniela. Sobre esse detalhe da fantasia de Júlia, elas e a irmã não haviam pensado. Então, vou te dar algo para comer da viagem. Fiz seus bolinhos de queijo favoritos. Lave as mãos e sente-se à mesa. Daniela observava a mulher desconhecida, tão parecida com ela, se movimentando na cozinha. E não entendia. Ela parecia uma mãe absolutamente normal. Como ela pôde fazer isso conosco? Pensava a moça. Separar os filhos, esconder que eles existem um pro outro e enganar meus pais no final das contas. Mas ela guardou essas perguntas para depois. E por enquanto, com dificuldade, engolia os bolinhos de queijo. Porque quase o único produto que ela não gostava desde a infância era queijo cottage. Sandra, enquanto isso, perguntava sobre sua vida em São Paulo, sobre seus sucessos, mas Daniela não sabia bem o que responder, então apenas murmurava. Você está estranha, disse Sandra, perto da noite. Mudou muito. Tão quieta, contida. Você gosta de conversar. E agora parece que engoliu a língua. Então a moça percebeu que não aguentava mais mentir e decidiu que era hora de confessar. Só que ela queria fazer isso não sozinha, mas na companhia de Júlia, que nos últimos dias acumulou perguntas para a mãe, semelhantes às de Daniela. Mãe, posso convidar uma amiga por algumas horas? Pergun to Daniela. Sinto saudades, raramente a vejo. Sim, tudo bem, só não façam barulho. Amanhã eu tenho que estar no hotel às 7 da manhã, pediu a mulher. Tudo bem, prometeu Daniela e ligou para Júlia, que esperava em seu apartamento alugado. Escuta, não aguento mais. Venha. Cerca de 40 minutos depois, a campainha tocou. Mãe, abra, eu já saio, gritou Daniela do banheiro, onde ficou todo esse tempo, fingindo que estava tomando banho. A mulher foi até a porta, a moça ouviu o barulho da fechadura e um silêncio mortal se instalou. Ela saiu do banheiro. Sandra estava encostada na parede e olhava para a cópia da filha, que estava na porta. Depois olhou para Daniela, que estava perto do banheiro. Entendi. Vocês descobriram tudo, disse ela por fim. Alguns minutos depois, recuperada do choque, ela preparava chá na cozinha para ambas as filhas. Entendo que vocês esperam uma explicação de mim, suspirou ela. Vou tentar formular. Há 25 anos, Sandra brigou com o namorado. André exigia que ela largasse o emprego, se casasse com ele e ficasse em casa. Quero uma família, filhos, insistia ele. Mas eu não quero ser dona de casa, respondia a moça. Acabei de fazer 18 anos. Consegui um emprego no hotel. Pelo menos consegui sair da casa dos meus pais alcoólatras e viver um pouco pra mim. Então, o que te impede de viver pra si mesma comigo? Surpreendeu-se o rapaz. Nós já moramos juntos. Você cuidaria da casa, dos filhos. É justamente nos filhos que está o problema. Não se conteve Sandra. O que você tanto fala? Esqueceu que tenho 6 irmãos e irmãs. 7 na mesma casa, no meu caso, não é uma metáfora. É a realidade. E eu estou cansada de meus pais beberem. E eu, como a mais velha, ser a babá. Mas você vai formar uma família um dia, tentava convencê-la, o rapaz. Não vai viver sozinha a vida toda. Podemos esperar um pouco com os filhos, já que você não está pronta. Mas o trabalho de camareira definitivamente não é para minha esposa. E o que você não gosta nesse trabalho? Que você limpa a sujeira dos outros, lava o chão, os banheiros. Minha esposa merece não trabalhar de jeito nenhum, muito menos limpar a sujeira e outras coisas de estranhos. Uma palavra levou a outra, e os jovens brigaram. Sandra, em lágrimas, correu para o trabalho, batendo a porta. Naquele dia, ela tinha que limpar um monte de quartos, e por causa da briga já estava atrasada. Chegando ao hotel, ela se trocou rapidamente, pegou o carrinho com panos e produtos de limpeza, e correu para limpar. Ela estava com tanta pressa que em um dos quartos nem notou o hóspede dormindo. A moça limpava a mesinha de cabeceira quando de repente o lençol ao lado dela se mexeu. Com surpresa, ela encarou o estranho deitado. E ele, de repente, estendeu os braços para ela, assentou ao seu lado, se levantou e a beijou. Depois não me lembro bem, contava ela às filhas. Eu estava furiosa com o André e não entendo por que fiz amor com o primeiro que apareceu. Foi por desespero ou o quê? E o que aconteceu com ele? Com o seu André,
especificou Júlia. Você nunca me falou dele. Tive que deixar o André assim que percebi que estava grávida. Ele teria rido de mim. Como eu não queria filhos dele, resistia. E aqui, de um estranho, tive... Pois é, uma história estranha, concordou Daniela. Mas o que aconteceu depois? Por que você me deu ao meu pai? Quando no primeiro ultrassom descobri que estava grávida de gêmeos, fiquei chocada. Eu não tinha certeza se conseguiria criar nenhum filho. E depois, até o final da gravidez, simplesmente afastava de mim os pensamentos sobre o futuro. Me escondia na casa dos meus pais. Eles bebem e não se importam com quantos filhos têm. Filhas grávidas e potenciais netos. Eu me lembro vagamente deles, acrescentou Julia. Você sempre me protegeu do contato com eles. Lembro principalmente que eles sempre cheiravam a cachaça e a corpo sujo. Sim, não eram os melhores avós, suspirou Sandra. Bem, eu aguentei até o parto. E tive que decidir o que fazer. E percebi que conseguiria sustentar um filho, mas não dois. E por que não deu os dois de uma vez? É uma decisão estranha, observou Daniela. Um eu posso, o outro não. Bem, afinal, é meu sangue. Eu os gerei. Queria deixar uma bebê pra mim, já que as coisas aconteceram assim. E a outra, decidi tentar dar ao pai. Encontrei o número de telefone dele no banco de dados dos hóspedes do hotel e liguei. Disse que, caso contrário, o caminho da bebê seria o orfanato. E por que você, em princípio, não disse a ele que éramos duas irmãs? Perguntou Júlia. Por que era preciso esconder isso? Ele era um cara influente, pelo que soube. Poderia ter tirado a outra menina de mim também. E agora você não teve medo de me deixar ir para São Paulo trabalhar? Não pensou que poderíamos nos encontrar de alguma forma e tudo viria à tona? Pim e Azaba, eu tentei te dissuadir no início, mas depois pensei que a cidade é grande. Pois é, nos encontramos mesmo em uma metrópole, disse Daniela. O destino nos uniu, apesar de todos os seus esforços. Meninas, é difícil explicar. Depois do parto, eu estava com a cabeça confusa de tanto horror. Vocês não vão entender até que estejam na mesma situação. Dieu me livre, Claro! Exclamou Sandra nesse momento. Que Deus não permita que ninguém tenha que escolher assim, entre os filhos. E como você escolheu a propósito? Perguntou Daniela. Como você decidiu nossos destinos? Quem ia para São Paulo? Quem ficava em Salvador? Joguei uma moeda. A mulher baixou os olhos, com vergonha, com medo de olhar para as filhas. Inesperadamente, a reação às suas palavras foi uma explosão de riso homérico. Daniela enxugava as lágrimas de riso dos olhos. Júlia se contorcia, segurando a barriga com uma mão e batendo na mesa com a outra. O que foi? Perguntou Sandra, confusa, observando a cena estranha. É que a Daniela coleciona moedas. Mal conseguiu dizer Júlia, e acontece que ela não as ama à toa. Elas desempenharam um papel importante em seu destino desde o início, vendo que as filhas não pareciam zangadas, mas genuinamente se divertiam. Sandra também sorriu timidamente. Como estou feliz que esse segredo finalmente foi revelado, suspirou ela. A vida toda escondi o estrago que fiz. Sim, um caminhão gigante de lenha, ou até dois, que daria para aquecer toda a nossa mansão em São Paulo, continuou Daniela a rir. A propósito, não quer nos visitar? Mamãe e papai também não se importariam de conversar com você. Uma semana depois, eles passeavam por um dos parques de São Paulo, toda a sua família em comum. É assim que a vida é. Surpreendia-se Marina, passeando com a amante do meu marido, com quem inesperadamente fiz amizade. Que amante o quê? Acenou Sandra com a mão. Um caso casual? E com que consequências? As consequências, a propósito, a julgar por tudo, estão felizes com a vida, sorriu Sérgio, apontando para as filhas, que caminhavam um pouco à frente, de mãos dadas. Já estão fazendo planos para uma vida juntas em São Paulo. Sim, a Júlia vai sair do restaurante e vai estudar, disse Marina. Ela me confessou em segredo que vai sentir falta de um certo Ricardo do trabalho dela. Então eu a incentivei a tomar uma atitude. E nossa filha recém-encontrada já tem um namorado. Nesse ritmo, os netos não estão longe, riu Sérgio. Brincadeira, eu já vi esse Ricardo. Um homem decente. Um pouco mais velho que a Júlia. Trabalhador. E eu gostei dela. E eu, parece, também arrumei um namorado, disse Sandra de repente. De repente, agora mal posso esperar para voltar para Salvador. Que me ela, com tudo. Os olhos de Marina brilharam. E eu encontrei o André,
confessou Sandra. Decidi contar a verdade a ele também, finalmente. E ele? Ele te xingou? Brigou? Não se importou? Perguntaram Sérgio e Marina, um atropelando o outro. Qu'est-ce respondeu Sandra. Acontece que quando ele me pediu em casamento, suspeitava que era infértil. Por isso insistiu tanto no casamento. Para verificar isso, diz que se não tivesse dado certo com os filhos, eu já seria sua esposa, então talvez não o abandonasse e depois poderíamos adotar uma criança. Quando soube que eu tinha filhas, disse que as teria aceitado e criado com alegria. Ele me amou a vida toda. Nunca se casou. Eles se calaram. Mas todos pensaram na mesma coisa. Como é importante na vida se abster de atos imprudentes, sempre se lembrar das consequências de suas ações e, o mais importante, nunca mentir para seus entes queridos. Só agora todos os seus medos secretos ficaram no passado e à frente os esperava uma nova vida, cheia de verdade, sinceridade e amor. Continuar? Continuar?